sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois de vos deixar ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada
mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Senhor, nós agradecemos por esta manhã, por podermos estar reunidos no Teu nome. E a nossa prece, Senhor, nesta hora é para que a leitura da Tua Palavra, a exposição da Tua Palavra, ó Deus, seja recebida por cada um de nós com alegria, com gratidão e com obediência. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, de forma que não apenas sejamos ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes. Oramos assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, é o livro que narra a libertação dos filhos de Israel do Egito. E o capítulo 1 do livro de Êxodo começa descrevendo a intensa crueldade no modo como os egípcios oprimiam os filhos de Israel. O capítulo 2 fala sobre o nascimento de Moisés e como ele foi adotado pela filha de Faraó. Moisés foi criado entre a nobreza egípcia. Porém, quando chegou à idade adulta, ele se identificou com o seu verdadeiro povo. Conforme registrado na Epístola aos Hebreus, pela fé Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Essa identificação de Moisés com o seu povo fez com que ele, em um impulso, matasse um egípcio por ter espancado um hebreu. E diante disso, Moisés acabou tendo que fugir do Egito, indo para uma terra chamada Midian. E ali então ele foi acolhido por uma família de um homem chamado Jetro. E Jetro se tornou o sogro de Moisés. Moisés casou-se com a filha de Jetro, chamada Zípora. No capítulo 3, inicia-se a narrativa propriamente da intervenção de Deus na vida de Moisés e dos filhos de Israel por meio do seu grande poder. Moisés havia passado 40 anos no Egito, teve a oportunidade de viver no conforto do palácio de Faraó e ali também adquirir muitos conhecimentos da cultura egípcia. Depois, conforme dissemos, por força das circunstâncias, por força inclusive do seu impulso, ele acabou tendo que fugir e foi para Midian. E ali em Midian ele passou mais 40 anos. Portanto, Moisés tinha 80 anos de idade e estava ali vivendo tranquilamente, tendo uma vida simples, tranquila, com esposa, com filhos, cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele tinha uma vida tranquila, uma rotina relativamente sossegada. Ele seguia a sua rotina, portanto, ali, apacentando o rebanho do seu sogro no meio do deserto. E o texto diz que então ele chegou ao monte de Deus, a Horebe. E Moisés não tinha ideia do que aconteceria a partir daquele dia e a partir daquele dia comum na sua rotina de pastor de ovelhas. A experiência vivida por Moisés no Monte Horebe, registrada aqui no capítulo 3 de Êxodo, nos traz importantes lições que nos falam acerca dos atributos do Deus da aliança. E a primeira lição acerca dos atributos do Deus da aliança é a lição sobre a santidade de Deus.
primeira lição que se destaca nessa passagem que nós lemos tem a ver com a santidade de Deus. Enquanto Moisés estava ali apacentando o rebanho, uma cena chamou a sua atenção. Uma sarça, um pequeno arbusto, estava pegando fogo, ele queimava em pleno deserto, aquele arbusto ardia. Porém, conforme expresso aqui no texto, nos versos 2 e 3, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Meus irmãos, Moisés estava diante de um fenômeno sobrenatural. Uma sarça, um arbusto que ardia em fogo, mas não se consumia, não se desfazia. O fogo permanecia naquele arbusto intensamente e ele mantinha-se íntegro da mesma forma. Moisés, portanto, estava diante de uma manifestação gloriosa da presença de Deus. Moisés estava diante da presença de um fenômeno que representava a presença de Deus diante dele. E o texto diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama. E essa identificação que nós temos aqui, anjo do Senhor, se os irmãos repararem, aparece com letra maiúscula, anjo com letra maiúscula. Além disso, aparece o artigo definido o anjo do Senhor e não um anjo do Senhor. Isso indica que ali estava a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno de Deus em Espírito. A curiosidade de Moisés o levou então a tentar se aproximar daquela sarça para tentar entender melhor o que é que estava acontecendo, por que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Mas Deus então chama Moisés pelo seu nome, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus irmãos, aquilo que em um primeiro momento era um fenômeno inexplicável que despertou a curiosidade de Moisés, agora se revestia de um profundo significado. Moisés estava diante da presença do Deus vivo. E estar na presença do Deus vivo requer uma postura de reverência. Por isso, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, Deus ordena então a Moisés: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Não porque ali no Monte Horebe o chão era diferente, porque havia algo especial na terra do Monte Horebe. Não, meus irmãos, o monte de Deus é assim chamado porque ali Moisés contempla a presença de Deus, porque a presença de Deus é que na realidade tornava aquele lugar santo. O lugar em si não era santo, mas a presença de Deus tornava o lugar santo. Meus irmãos, o ensino sobre a santidade de Deus é algo que está intensamente presente na libertação dos filhos de Israel. Quando Deus entregou a sua lei a Moisés para instruir o povo, a base para o cumprimento da lei deveria ser exatamente a busca por santidade. No livro de Levítico, a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor e vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Nós somente podemos ter comunhão com Deus se entendermos que nós somos miseráveis pecadores e precisamos
precisamos nos santificar, precisamos buscar uma vida de santidade para verdadeiramente mantermos uma vida de comunhão com o nosso Deus. E nós somente podemos andar em santidade se ouvirmos atentamente a palavra de Deus. Veja que Moisés, ele ficou maravilhado com aquela sarça que ardia no fogo e não se consumia, mas ele somente entendeu o que é que estava acontecendo quando ele ouviu a voz de Deus, que o chamou pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus irmãos, isso nos faz lembrar que experiências emocionantes não estão acima da palavra de Deus. Moisés não estava em busca de nenhuma experiência, mas ele teve o privilégio de contemplar a sarça ardente no Sinai. Porém, o sinal da presença de Deus somente pôde ser compreendido por Moisés quando Deus falou com Moisés. A compreensão daquele fenômeno só foi possível porque Deus fala com Moisés, chama ele pelo seu nome e orienta como é que ele deveria proceder naquele momento. Portanto, a palavra do Deus Santo aqui é primeiramente um chamado à santidade. Quando Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, Deus estava exatamente dizendo: eu sou santo, você está na presença daquele que é santo, portanto você precisa se santificar. Deus é o nosso Deus, Ele é santo, e para termos comunhão com Ele, nós precisamos entender que todo lugar que nós pisamos, tendo uma comunhão com Deus, é terra santa. Não é o Monte Horebe, não é o local de culto onde nós nos reunimos, mas todo lugar onde estamos, se nós somos servos de Deus, chamados para servir a Deus, toda a terra que nós pisamos é terra santa, porque Deus está conosco onde quer que nós estejamos. Por isso, nós precisamos cultivar dia a dia uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Portanto, a primeira lição sobre os atributos do Deus da aliança nesta passagem é uma lição acerca da santidade de Deus. Deus é santo e Ele requer que nós nos santifiquemos. Uma segunda lição a respeito do Deus da aliança nesta passagem é uma lição sobre a fidelidade de Deus. Este é um outro atributo de Deus. Deus, Ele é fiel. Portanto, a segunda lição que aprendemos sobre os atributos de Deus aqui é referente à fidelidade de Deus. O Deus da sarça ardente se identifica a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É assim que Deus se identifica a Moisés no verso 6. O Deus da sarça ardente é o Deus dos pais de Moisés, isto é, dos patriarcas do povo de Israel. Ele é o Deus que estabeleceu a sua aliança com Abraão e com a sua descendência, conforme registrado no livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 15, versos 12 e 18, a palavra diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julguei a gente a que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança
causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Moisés. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E os versos 7 e 9 do capítulo 3, Deus afirma que viu a aflição do seu povo e ouviu o seu clamor. O que é que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés estava dizendo: olha, Moisés, eu sou o mesmo Deus que firmei a aliança. A minha aliança firmada com Abraão, Isaque e Jacó é a mesma. Ela não muda, porque a minha palavra não muda, porque a minha palavra é fiel. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 a 9, a palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio 7, 7 a 9: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o julgamento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Meus irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel à sua aliança, à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. E a fidelidade de Deus aponta para a sua imutabilidade. Deus não muda. Ele é o mesmo eternamente. A sua palavra não muda, mas permanece para sempre. O Senhor cumpre cada promessa, cada profecia, cada aliança estabelecida, bem como cada sentença, cada maldição sobre aqueles que não andam segundo a sua vontade. E Deus age assim, porque conforme expresso no livro de Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Meus irmãos, a compreensão acerca da fidelidade de Deus é algo que deve levar-nos à confiança plena no nosso Senhor. Quando ficamos ansiosos, quando olhamos o amanhã com pessimismo, nós estamos desprezando a fidelidade de Deus. Devemos confiar em sua fidelidade, porque Ele cuida de nós, cumpre a sua palavra e todas as suas promessas, ainda que os amigos mais chegados nos decepcionem. Deus jamais nos abandona. Ele está atento a cada uma das nossas necessidades e Ele ouve as nossas orações. Portanto, a compreensão acerca da fidelidade de Deus conduz-nos não apenas à confiança, mas também deve levar-nos ao temor a Deus e deve levar-nos a evitar murmurações contra o nosso Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para nós, e ao descansarmos nessa verdade, nós honramos o nome de Deus, o Deus fiel. Devemos sempre reconhecer a sabedoria, a justiça e o amor de Deus, inclusive quando somos reprovados ou provados em nossa fé por Ele. Muitas vezes somos submetidos à disciplina de Deus, e quando Deus nos disciplina, Ele está sendo também fiel à sua palavra, porque Ele cumpre as suas promessas. E a sua promessa de cuidar de nós inclui o fato de que Ele chama a nossa atenção. Ele nos exorta, nos reprova e nos disciplina, para que reconheçamos que
conforme ele havia prometido a Abraão no passado. Terceira lição sobre os atributos de Deus nesse evento ocorrido aqui no Monte Horebe está relacionada com a soberania de Deus. O Deus que é santo, o Deus que é fiel, é o Deus soberano. O Deus da sarça ardente é um Deus plenamente soberano. A ação de Deus, ao dar andamento à libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito, não foi motivada apenas por sua santidade e por sua fidelidade. A soberania de Deus é um dos seus atributos mais abrangentes, pois ela está presente em todo o plano e execução do seu propósito eterno. E aqui em Êxodo 3, a soberania de Deus está presente e demonstrada, principalmente no comissionamento de Moisés. Embora Deus estivesse diretamente envolvido no livramento do seu povo, Deus faria isso através da instrumentalidade de um homem a quem ele estava chamando. E essa é a razão por que Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Deus manifestaria o seu poder e sua soberania através de Moisés. A partir do verso 10, Deus efetivamente chama Moisés dizendo: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés é chamado por Deus para voltar para o Egito, para confrontar Faraó e retirar os israelitas do Egito. E o que nós temos entre os versos 11 e 15 é uma extraordinária revelação do caráter de Deus. O Altíssimo Deus responde às duas questões levantadas por Moisés. Primeiro, Moisés pergunta: quem sou eu? Depois ele pergunta: em nome de quem eu devo ir? E as duas respostas de Deus apontam para a soberania de Deus. A primeira questão era até fácil de entender. 40 anos antes daquele acontecimento no Monte Horebe, Moisés tomou uma difícil decisão. Ele tomou uma decisão acerca da sua identidade. Ele, por conta própria, decidiu que era um israelita e que queria ser mais conhecido como israelita e não como filho da filha de Faraó. Ele não queria mais estar associado à nobreza egípcia, ele queria estar associado ao povo de Deus, aos filhos de Israel. E mais, ele acreditou que talvez ele pudesse ser um líder que promovesse ali, quem sabe, uma revolução, uma revolta, um movimento contra o rei do Egito, em pleno Egito. E então ele matou um egípcio, e no dia seguinte ele viu dois hebreus brigando, e ele então foi intervir na briga dos dois hebreus. E veja o que ele ouviu, Êxodo 2,14: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Em outras palavras, Moisés assumiu uma autoridade que ele não tinha recebido. Por isso, 40 anos depois, Moisés aprendeu a lição e ele faz a pergunta certa para Deus: quem sou eu? Ou seja, é possível que Moisés olhasse para o seu passado e pensasse: olha o erro que eu cometi, olha o que eu fiz, eu acabei tendo que fugir porque eu me precipitei. Ora, quem sou eu para liderar a libertação dos filhos de Israel do Egito? Quando Deus chama Moisés corretamente não se reconhece apto para aquela missão, e de fato, humanamente, ele não era. É por isso que a resposta de Deus muda o foco. Moisés deveria olhar não para si mesmo, mas para aquele que o estava comissionando. Quando Moisés pergunta: quem sou eu? A resposta de Deus é: eu serei.
Quem sou eu? De fato você não é, mas eu serei contigo. A autoridade de Moisés estaria amparada na presença de Deus, com ele. Essa é a mesma verdade presente no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo ordenou à sua igreja a pregar o Evangelho. Quem é a igreja? Quem eram os apóstolos? Quem somos nós? De fato não somos nada, mas Cristo concede a sua autoridade à igreja, ordenando a igreja a pregar o Evangelho a toda criatura e dando à igreja a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja somente tem autoridade para pregar o Evangelho, porque o Senhor Jesus está conosco sempre, assim como Deus foi com Moisés na libertação dos filhos de Israel no Egito. A segunda pergunta que Moisés fez é respondida por Deus de um modo aparentemente simples, mas extremamente profundo nas suas implicações. Deus é soberano, e quando ele diz eu sou o que sou, Deus estava dizendo que em uma terra como o Egito, onde havia muitos deuses que não eram, Deus é. Deus é algo existente em contraste com os deuses do Egito, que eram produzidos pelos homens. Deus é eterno em contraste com os deuses criados pelos homens, que foram produzidos no tempo, enquanto Deus é eterno. Deus é imutável, em contraste com os deuses criados pelos homens, que mudam de acordo com os interesses e caprichos dos próprios homens. É por isso que Deus diz: eu sou o que sou. Moisés pergunta: quem sou eu? Eu serei contigo. Em nome de quem eu vou falar? Eu sou o que sou. O eu sou me enviou. É isso que você tem que dizer. Não há adjetivos que possam explicar Deus. Deus simplesmente é Deus. Deus é o único Deus verdadeiro, conforme registrado no livro de Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir. A mensagem de Deus a Moisés e aos filhos de Israel, portanto, era essa: eu serei contigo, mesmo que Faraó resistisse, e Deus avisou que ele resistiria. O Senhor Deus, o grande eu sou, libertaria os filhos de Israel do Egito com mão poderosa. Do mesmo modo, nós hoje podemos confiar na soberania de Deus, sabendo que o Senhor é conosco em todos os nossos caminhos. A história da libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito é também a nossa história. Como povo de Deus, nós vivemos em um mundo escravizado pelo pecado. Assim como Deus chamou Moisés, Ele também chama a cada um de nós. Deus, em Cristo Jesus, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para sermos instrumentos nas suas mãos, para levar luz às trevas. Por meio da Bíblia, nós temos a revelação de Deus. A Bíblia ensina-nos sobre a santidade de Deus. Deus é santo, e para termos comunhão com Ele, nós precisamos buscar santificação. O Deus que se revela a nós, o Deus santo, é também o Deus fiel. Ele é fiel à sua palavra. Por isso nós podemos confiar plenamente nele. Ele não muda. Ele é fiel às suas promessas. Ele é imutável. O Deus que é santo, o Deus que é fiel, é o Deus soberano. Nós não somos ninguém para fazer a obra de Deus. Nós somos pecadores imperfeitos, mas Deus é soberano, e Ele promete: eu serei contigo, eu estou convosco. Meus irmãos, a sarça ardente se tornou
dos símbolos da igreja presbiteriana desde os tempos da Reforma. Por isso essa passagem bíblica, ela é extremamente significativa para nós cristãos presbiterianos. A sarça ardente deve fazer-nos lembrar que Deus está no meio da igreja e que Ele é quem sustenta a igreja. A igreja arde com o fogo da presença de Deus e ela não se consome, porque é Deus quem conduz a sua igreja. Nós servimos aquele que é santo, fiel e soberano, e que a chama da sarça que representa o nosso Deus nos faça também arder em fervor e submissão a Ele, para que não sejamos consumidos pelas adversidades, mas sim floresçamos e demos fruto para a glória do seu santo nome. Que Deus assim nos abençoe, que nós olhemos a cada dia para os atributos de Deus, o Deus da aliança, a sua santidade que nos santifica, a sua fidelidade que nos sustenta e a sua soberania que nos guarda. Amém.